O almoço está servido, gente. Deixa que eu te sirvo, seu Sidney. Obrigada. Deixa passou perto, hein? É a minha vez, é? É, Sidney. Então bati. Ultrafarma.com.br. Você vai gostar tanto que a gente até vai virar de casa. Pronto, já pedi os remédios. Seu Sidney, me adiciona aí. Ultrafarma, tá no coração da gente. Não deve ser fácil essa vida de Lima Duarte. Na padaria ele sempre tem que deixar um autógrafo. No jornaleiro sempre aparece alguém pedindo uma foto. E quando o Lima vai à farmácia, aí é bem diferente, porque aí é a Ultrafarma que vai na casa dele. Ultrafarma.com.br. Até 90% de desconto nos medicamentos e a entrega é grátis. Seu Lima Duarte. O senhor pode me dar um autógrafo? Pois é. É a vida, né, Lima? Com alegria, nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Você é em casa? Você telefone aos seus amigos, parentes, conhecidos. É o início do programa Deus, Médico dos Médicos. Tema? É um tema que toca toda a família, todos nós. Educação financeira. Mas educação financeira toca a cada um de nós? Como? Ora, vocês vão ver que há já para a criança uma introdução neste mundo financeiro, vamos dizer assim. A educação é dada à criança a partir dos 3 anos de idade. Como 3 anos já ter uma educação financeira? Ora, nós temos aqui um especialista que vai explicar tudo isso. E há até um instituto que se torna presente em todo o nosso Brasil e agora aprovado pelo governo, que vai ser implantado em nossas escolas, esta educação. Que beleza! Nos outros países, isto já existia há tempo. No Brasil, começamos, mas nós agradecemos porque é bom que realmente tenhamos esta formação adequada para a nossa juventude, as nossas famílias. E conosco, nós temos Reinaldo Domingos, que é educador e terapeuta financeiro. Terapia financeira, também outro termo que às vezes nos toca, mas tudo isso no programa. Seja bem-vindo, senhor Reinaldo Domingos. Obrigado, Dom Fernando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um prazer muito grande para nós que estamos aí no Brasil educando financeiramente, ou seja, fazendo com que as pessoas saibam exatamente que o dinheiro é algo que precisa ser respeitado. Nunca adorado, mas respeitado. Como diz a Bíblia bem claramente, que o dinheiro é algo que dá prazer se bem controlado. É assim que nós estamos fazendo com que a educação financeira passe a ser algo para as nossas vidas, mas por meio sempre do comportamento. Primeiro poupa, depois gasta. Eu diria que essa educação financeira, e citando a Bíblia, que nós vemos o dinheiro a serviço da pessoa humana, e não o contrário, e não a pessoa humana a serviço do dinheiro. E, portanto, saber utilizar e bem o dinheiro. Ele está a serviço do bem-estar, da alegria ou da vida realmente da família e dos membros da família, para que eles tenham um nível bom, tanto economicamente falando, mas na alimentação, na educação, no trabalho, no lazer. Tudo isto precisa realmente que tenhamos uma educação financeira. Mas a criança de 3 anos, chamou minha atenção esse fato. Uma criança de 3 anos, o que os senhores administram para essa criança? Sem dúvida. A educação financeira, como você colocou muito bem, o senhor colocou que nós estamos falando de dinheiro que é meio, moeda de troca. A gente precisa aprender um pouquinho sobre isso. E logo quando a criança, já entrando no tema criança, por isso nós estamos nas escolas, que é o grande celeiro para um país ser realmente primeiro mundo, ter uma estrutura realmente financeira adequada, respeitando esse caminho de entrada e saída desse movimento chamado dinheiro.
A criança, logo quando, eu acho que também não foi diferente com o senhor, Dom Fernando, quando o senhor tinha lá seus 3 anos, lógico, não faz muito tempo. O senhor é jovem há só mais tempo, né? A gente até fala isso no Instituto. Nós não falamos em terceira idade, não falamos nada disso. Falamos jovem há mais tempo. E eu falo juventude acumulada. Maravilhoso, mais experiência ainda, né? Então a criança já começa a ter os primeiros contatos com os 2, 3, 4 anos de idade, ela já começa a ter aquela sensação que aquele produto chamado dinheiro é uma moeda de troca. Ela pega o dinheiro, vai na padaria, vai na sorveteria, vai no bar, ou seja, vai na mercearia e começa a trocar por chocolate, por sorvete. Ou seja, ela começa a perceber que tem uma força chamada dinheiro que troca por alguma coisa. E ela começa a entender que aquilo é uma força que traduz em desejo, traduz em realização, satisfação e também alguns vícios como esse do consumo. E aí entra o grande problema. Nós criamos o elemento, a criança, que é o produto mais importante para nós, porque é lá que você aprende os seus conceitos, né, seus credos, e tudo isso começa-se naquela base da criança. E lá nós temos que inserir uma simples vacina chamada poupança. Guardar parte do dinheiro que vai passar pelas mãos dessa criança para que ela entenda que primeiro poupa, depois gasta. E aí entra o lado da criança que nós temos que fazer com que ela realmente produza esse efeito. Portanto, ela deve ter uma compreensão também da utilização, como utilizar bem o dinheiro, ou fazer um orçamento, orçar Perfeito. o que tem. É um dos passos, acho que importante, para que compreenda, para depois chegar ao poupar, não é verdade? A criança precisa não só ver, como o menino do dinheiro, que é uma dos como personagens. Como vai utilizar ou não. Como é que ele repara? Porque a criança repara. No livro, que é O Menino e o Dinheiro, que é um livro para 3 anos, 4 anos de idade, a gente ensina que a criança e mostra para ela que a formiga pega as suas folhinhas e vai e coloca lá no buraquinho do formigueiro. O passarinho pega seus pedacinhos de cipó, pedacinho, vai lá, monta o seu ninho. Ora, então ela começa a observar, e é isso que a gente ensina para a criança, que é possível realmente fazer alguma coisa construindo de pedacinhos em pedacinhos. De moedinha em moedinha, ela consegue também realizar os seus sonhos. E ela também descobre que tem 2 tipos de sonhos: o sonho material e o sonho não material. Eu quero ter um país mais justo, um país sem guerra, onde as pessoas possam ter igualdade. Tudo bem, está tudo certo. Só que ela também vê que isso não dá para comprar. Isso se constrói ao longo do tempo. Mas também ela entende que tem sonhos que são materiais, que tem que ser comprado e tem que ter o dinheiro. E o menino do dinheiro, ele começa a perceber e reparar que se ele guardar de moedinha em moedinha, ele pode atingir o que ele quer na vida dele. Como também ser solidário com as pessoas. Se ele vai guardando, etc., ele diz, olha, eu quero, veja a situação, muitas vezes uma catástrofe ou algo parecido, e ele ter a noção, olha, eu posso guardar, posso poupar para ajudar uma outra criança, uma outra família. Então desperta a criança para uma dimensão que diríamos que ultrapassa o dinheiro, ultrapassa o material e que leva a uma comunhão com as pessoas e começa a compreender nós diríamos até esta visão religiosa da vida, de fé. Sem dúvida, a fé, a crença, eu acredito, eu quero. E nas escolas do ensino infantil, fundamental 1, 2 e médio, que pega de 3 anos até 17 anos, nós temos 6 eixos temáticos, que nós falamos. Primeiro deles, família. Família, esteio de tudo, né? Quem está nos assistindo, tenho certeza que está falando exatamente isso. Realmente começa-se pela nossa casa, pelo nosso lar. Então, família. Segundo, diversidade. Nós somos diferentes. E quando a criança vai para uma escola, ela encontra a pessoa de estatura diferente, a pessoa que tem um deficiente ou não tem, a pessoa que gosta, que não gosta. Aí tem hierarquias, ela tem regras para serem cumpridas. Na casa dela não tinha tantas, mas na escola ela terá diversidade. Terceiro eixo, nós estamos falando de sustentabilidade. Não só sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade familiar, a sustentabilidade da religião, ou seja, de todo um processo que ela precisa aprender que tudo tem que manter, tem que fazer com que seja sustentável.
empreender. A criança entende e aprende o que é empreender. Não é empreender só de comercializar ou de ser um empreendedor, como o Sidney, um empreendedor de sucesso, né? Mas não só isso também, mas aquela criança que tem aquela condição de realmente entender que empreender desde a sua pessoa, a família, a grande empresa que ela vai ter que conviver e fazer com que seja próspera. O quinto, autonomia. Então eu falei família, diversidade, sustentabilidade, empreendedorismo, autonomia. Ela precisa saber que o dinheiro compra, realiza, mas falta se de gastar mais. Ela precisa entender que isso tem uma troca. E o sexto eixo, que é cidadania. Nós precisamos resgatar a cidadania da nossa população e para isso não tem melhor forma. Como Ayrton Senna disse um dia, se quisermos mudar alguma coisa num país como o Brasil, temos que investir fortemente nas nossas crianças, nos nossos jovens e principalmente na educação. Mas eu diria, Sr. Domingos, que quando nós falamos da educação financeira, bem, a escola, ótimo, mas os senhores têm toda uma programação, os senhores têm toda uma dinâmica para as diversas idades, os cursos, etc., ensino básico, nas escolas. Até, se não me engano, existe um instituto ao qual o senhor pertence, não é verdade? Poderia falar uma palavrinha sobre esse instituto rapidamente e depois como que isso pode ser transmitido às crianças em todas as suas idades, ou na evolução que ela tem ao longo da vida. Então, o Instituto é uma missão que passou aos 37 anos. Eu venho de uma família lá do interior de Casabranca, né, do interior de São Paulo, e vim de uma família humilde, o pai ferroviário, mãe autônoma, fazia lá vendas de cosméticos. Ela vende até hoje, só que ela vende vários cosméticos hoje, né? E a mulher é a que tem a economia em casa. E ela sempre foi. E o senhor me deu um livrinho que se chama Apontamentos Diários de Despesas. Eu acho que isso é muito útil, porque cada dia vai anotando, verificando o que gastou, o que não gastou, e no final do mês, para um mês só, né? Para um mês só, senão fica escravo da anotação, que não é muito bom. Mas o senhor continua sobre então, o Instituto. Essa minha missão vem lá de trás. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha um sonho, eu queria uma bicicleta, Dom Fernando. Queria porque eu queria uma bicicleta, mas meu pai não podia me dar. Eu fui buscar saber quanto custava essa bicicleta. Custava lá R$100. Eu fui buscar uma alternativa. Criança de 12 anos não pode trabalhar, mas pode ajudar. Fui ajudar um camelô, e me fiz como auxiliar de camelô, comecei a ganhar R$15 por mês, guardava R$10, em 10 meses eu fui naquela loja de novo e comprei meu primeiro sonho, a bicicleta. E o que eu aprendi lá... Ainda bem que não havia inflação, hein? Não, em 10 meses. Mas agora a gente não tem muita inflação, né? E, logicamente, esse cidadão que lá estava, o dono da loja, falou assim, nossa, você é um menino com determinação, perseverante, né? Eu vou te ensinar mais algumas coisas. E nesse momento ele me devolve dos R$100, R$10 e fala assim, isso chama-se desconto. Toda vez que você quiser comprar, junte mesmo o dinheiro, vá comprar e peça desconto. E saiu R$90 a minha bicicleta. Esse ensinamento de 12 anos eu trouxe para a minha vida, chegando em São Paulo aos 20, e aos 37, trabalho por prazer, não mais por necessidade. Nós temos agora uma reportagem, vamos vê-la e já voltamos. Ao final de cada mês, algumas pessoas quase enlouquecem tentando ajustar o pagamento com as despesas. Não, eu pago em dias as contas, tudo bem, mas a gente gasta muito em família, né? Então, sempre gasta muito. Eu gasto muito, eu preciso gastar. Conta água, luz, telefone, 2 convênios médicos, o meu da minha mãe. Muitas vezes ficam no vermelho sem saber o porquê isso acontece e acabam culpando o patrão por achar que estão sendo mal remuneradas. O patrão sim, o funcionário cada vez mais trabalha e enriquece. Às vezes o baixo salário pode sim ser a razão do desespero, mas o que acontece na maioria dos casos é que as pessoas não fazem um planejamento da vida financeira e acabam gastando muito mais do que cabe no bolso. O planejamento financeiro é fundamental para dar um rumo à vida. As chances de comprar um imóvel, um carro, fazer uma viagem, comprar coisas para casa, planejar o futuro profissional, tudo depende de como estamos nos organizando para atingir estes objetivos. Ou seja, como utilizar os recursos para conseguir realizar todos os sonhos.
Ter um carro. Todos sonhos de consumo, dentro de uma limitação de gasto. Então, tudo que eu tenho em planos de realização de consumo, eu procuro primeiro adquirir o valor para depois consumir. Um bom planejamento financeiro vai depender de muita disciplina e controle de todos os gastos. No emprego, as pessoas fazem isso constantemente. São pagas para levantar informações, efetuar controles, analisar todas as condições, elaborar planos para atingir as metas, tomar decisões, negociar com fornecedores e clientes. Então, se todos fazem isso para a empresa que trabalham, chegou a hora de fazer também para benefício próprio. E essa ajuda será dada agora, com alguns procedimentos para o bom planejamento e sugestões para reduzir os custos e economizar dinheiro. Tudo isso agora no programa Deus, Médico dos Médicos. Nós vemos, doutor Reinaldo Domingos, que ela em si dá ao menos algumas indicações preciosas, mas eu creio que, vendo esse apontamento diário de despesas, seria um dos remédios, uma das dicas, poderíamos dizer, para que uma dona de casa, nós vimos donas de casa, aqueles senhores, as dificuldades que encontram, para que haja um controle, para que possa realmente ir percebendo, pelo que vejo aqui, o que eles gastaram ao longo do mês e o que poderiam cortar. É verdade. Não é verdade? E também aqui, logo no início, há algo interessantíssimo, registro dos sonhos. Sonho de curto prazo, médio prazo, longo prazo. O senhor diria sobre isso o quê? Porque olha que é um livrinho pequenininho, apontamento diário. É para levar no bolso e a mulher na sua bolsa. E nada de escravidão de anotação. É lá, já pôs no bolso, né, Dom? E, logicamente, isso, nada de escravidão, fazendo isso por 30 dias, com certeza. Ah, eu quero fazer mais 30 para ter certeza. Tá bom, faz mais 30, mas pare e volte só daqui a um período igual, ou seja, daqui a um ano. Igual diagnóstico médico, você vai, tira lá, faz todos os seus procedimentos, você está com algum problema, te dá um remédio, está tudo certo. Agora, no caso financeiro é a mesma coisa, eu tenho que tirar uma fotografia da minha vida financeira para saber em que situação, se eu estou endividado, se eu estou equilibrado ou se eu estou já uma pessoa investidora, se eu sou uma família que já consigo guardar. Pelo que a gente viu na entrevista, é preciso ter processos, procedimentos simples, os passos a passos, né? O primeiro passo que a gente fala está nos 4 pilares da metodologia, ensinando para nós que estamos aqui e também para você que está em casa. Nós temos 4 passos, 4 pilares que a metodologia ensina. Primeiro, diagnóstico financeiro. Tirar uma fotografia, fazer o apontamento, saber cada tipo de despesa para onde está indo. Você que está com uma agenda, ou pode entrar depois no final, a gente vai pôr o site, que tem lá, pode baixar gratuitamente no nosso site lá, para fazer saber que realmente pode fazer um apontamento diário de despesas. Mas aí, primeiro passo, senta com a família. Família é base de tudo. Se eu não sentar com a família, eu estou economizando e minha mulher está gastando. Ou meu filho está gastando e nós estamos economizando. Então, tem que haver a inserção da família, principalmente a criança. Segundo passo, vamos fazer e vamos descobrir... A criança é importante, que ela vai também aprendendo. A criança, ela tem uma força... Uma força muito grande. E quando a gente falar de sonhos de curto e médio prazo, e longo, a criança também tem sonhos. Ah, eu quero uma televisão nova, eu quero um videogame, eu quero passear, eu quero ir no parque, não importa, a criança tem, mas quanto custa, quanto nós vamos guardar e em quanto tempo? Todo sonho tem que ter esses 3 elementos. Quanto custa, quanto eu vou guardar e em quanto tempo, porque senão vira pesadelo. Ah, eu estou sonhando, mas nunca vou realizar. Então é um pesadelo. Então esquece esse sonho, vamos pensar depois. Então a família precisa se unir, sentar, uma vez cada 2 meses, um mês, sentar nesse momento. Nós estamos endividados, então vamos sair do problema agora, é já. Vamos resolver o problema hoje. Fazer o diagnóstico. Segundo, estabelecer os sonhos de curto, médio e longo prazo, porque tem que ter um motivador, tem que ter um combustível. O combustível na vida da gente, da família, é o sonho. É o desejo de realizar, é o desejo de fazer uma viagem coletiva, é o desejo de comprar um carro para a família, é o desejo de ter uma casa própria. Tudo isso é um desejo. Agora precisa saber como é que eu realizo esse desejo. Ah, eu vou financiar a casa própria. Se eu financiar a casa própria, com certeza eu vou pagar 3 casas próprias e vou levar só uma. É melhor eu poupar. Em 6 anos eu compro a mesma casa pagando o que eu pagaria em prestações em 30, guardando a prestação, para você ter uma ideia.
O grande problema que eu digo sempre é esse controle, que realmente a pessoa deve ter essa força de vontade para realmente ir guardando. Exato. Porque, caso contrário, há tanta necessidade, olha, aqui nós temos de fazer aquilo, ou fazer um passeio, ou comprar algo, e nós temos lá, olha, nós guardamos. Poxa, é maravilhoso. Não é verdade? Então, acho que a pessoa deve realmente ser rigorosa consigo mesma, ou a família assumir em conjunto para que realmente a meta seja atingida, porque caso contrário não se chega lá. Então a gente tem que também resolver esse problema, mas o problema maior pense sempre assim, quando eu não tinha nenhum ganho, eu não tinha dívida. Então, peraí, tem alguma coisa errada no movimento do dinheiro que entra e que sai. Então eu falei, vamos fazer o diagnóstico por 30 dias, sentar com a família, vamos saber, e depois de 30 dias vamos falar, quais despesas? Eu tenho 3 filhos, então tem 3 folhinhas daquela lá, um para cada filho. O quanto eu dei para o filho A, para o filho B, para o filho C. Eu preciso saber quanto cada filho está representando dentro do orçamento, porque o dinheiro vem de um lugar só. Ou vem do salário da mãe, do pai. Ou os dois unidos. Os 2 unidos, mas canaliza para o mesmo orçamento. E o dinheiro aqui espalha para uma série de despesas. E essas despesas é que nós vamos ter que represar algumas delas que são excesso e que são supérfluo. Estabelecendo sonhos, isso vai ajudar bastante, porque aí a criança vai tomar banho, vai desligar lá o chuveiro para se ensaboar. Então, tudo isso vai se relacionar, porque aquele dinheiro que ela está gastando, ela tem que entender que aquilo gera um gasto maior. E se ela entender que o sonho dela é mais importante que o gasto, ela toma banho rápido. Né? Então, isso é legal, é bacana. Estabelecendo o diagnosticar, o sonhar, aí nós vamos para o orçar. Orçar, quando a gente fala, que nem falou aqui a apresentadora nossa, falamos em planejamento financeiro. E eu vou trocar o planejamento por controle. É muito mais simples, né? Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Ora, se eu entro com 1.000, não posso gastar mais do que 1.000. Eu tenho que gastar no máximo 800 para eu ter 200 para fazer os meus sonhos. Mas havia uma senhora lá que dizia, eu estou sempre endividada, eu gasto muito, eu gasto mais do que aquilo que ganho. É preciso aquela senhora, é preciso que ela realmente assuma o comando da vida financeira dela. É preciso respeitar o padrão de vida dela. Se a gente não pode viver num mundo que a gente não pertence a gente, então a gente tem que saber o que podemos. Eu posso ter um carro, pode ser um carro simples, um carro popular, eu posso ter uma Ferrari, mas qual é o meu espaço, onde eu quero me posicionar, o que eu posso me posicionar? Porque aquele negócio, eu vou tomar uma bebida, eu posso tomar uma bebida mais cara, uma bebida mais barata, eu posso tomar água em vez de uma refrigerante, eu posso fazer escolhas, trocas. A vida é feita de trocas. Eu troco para ter um prazer maior amanhã. E é esse o grande segredo. O orçamento precisa ter o que eu ganho, tirar o meu sonho, aí adequar o meu padrão de vida. Essa senhora, ela está fazendo o quê? Ela recebe, gasta tudo e não sobra nada. É preciso que você tenha que tomar decisões enérgicas no primeiro momento. Esse sacrifício, esse esforço da família tem que haver, Dom Fernando, porque senão não tem jogo ganho, vai ter problema mesmo. Então, é uma questão de decisão e de escolhas. Então, eu fiz o diagnóstico, sei meus sonhos, fiz o orçamento e poupar. É preciso guardar dinheiro para tudo que a gente quer. É preciso guardar dinheiro para meus sonhos e desejos. Eu preciso guardar dinheiro para a universidade do meu filho. Eu preciso guardar dinheiro até mesmo para o final do ano, para a gente fazer umas férias, para a gente passear. É preciso guardar dinheiro para o videogame do meu filho. É preciso guardar dinheiro para a minha mulher, para ela fazer alguma coisa que ela goste. Ou seja, tudo tem um valor. Então, guardar dinheiro por guardar é outro problema. Às vezes a pessoa fala, não, eu não vou não vou assistir esse programa, porque eu já sei. Eu já guardo dinheiro. Mas aonde você está guardando e para quê? Para quê? Dinheiro sem origem ou sem objetivo é dinheiro que pode existir até o momento e vai não existir mais. Porque você vai achar um caminho para ele que não é o seu sonho. Porque aí você tem todo a publicidade, que é legal, é bacana, mas só que você tem que ficar exposto. Quando você não tem foco, você desfoca. Quando você desfoca, esse dinheiro vai para um lugar que não interessa. Então é importante você sempre fazer um diagnóstico, sempre estabelecer seus sonhos, ter um orçamento e principalmente poupar. Poupar para realizar sonhos de curto, de médio e longo prazo. E outro ponto fundamental, nunca tenha um sonho só de curto ou só de longo. Tenha sempre 3 sonhos. Curto, até 1 ano, até 10 anos médio e acima de 10 anos longo prazo. Para os 3 eu preciso estar sempre guardando, Dom Fernando, porque senão eu fico pensando em realizar só sonhos de curto
eu nunca teria uma casa, eu nunca teria um carro. Eu vejo em tudo que o senhor está dizendo a necessidade, sem dúvida nenhuma, de uma educação. Educação da criança. Porque realmente, desde criança, ir aprendendo. É verdade que, ao mesmo tempo, devem ser os pais, deve ser a mãe, deve ser o pai que trabalha, os irmãos, mas se não há uma formação adequada, correspondente neste sentido, dificilmente, porque nós estamos também num mundo consumista, totalmente, onde a cada momento se oferece um produto novo, que é melhor, e que se diz, não, é muito barato, e a pessoa pensa, não calcula exatamente, não faz todos esses cálculos, não tem esse apontamento diário de despesas, diz, não, vamos arriscar. E chega no final do mês, e aí não há o que é necessário para um pagamento que ali está diante. Aí falta mês para o meu salário, né? É. Começa a ficar faltando. E aí eu começo a me abastecer do crédito fácil. E esse crédito fácil, imagine que é o quê? É o dinheiro que está chegando para você, mas tem um custo. E esse dinheiro tem uns juros. Eu sempre falo, quem tem prestações tem dívida. Quem tem dívida paga juros. Quem paga juros realiza menos sonhos, porque o dinheiro é o mesmo. A mesma entrada do papai e da mamãe vem para o mesmo lugar. Se eu pagar mais caro pela televisão ou por qualquer sonho que eu vou comprar, ou qualquer objeto que eu vá comprar, e financiar, pagar a prazo, eu estarei gastando mais dinheiro do mesmo recurso. Ora, o pote é o mesmo. Eu não posso gastar mais do que eu já tenho. E a partir do momento que eu saio para buscar, e aí o crédito fácil, cheque especial, cartão de crédito, mas eu estou devendo cheque especial. Podemos aqui ajudar já uma pessoa que está devendo cheque especial. Procure o gerente já. Vai lá e faz, eu quero alongar esse cheque especial, quero pagar, quero liquidar, cancelar o cheque especial. Mas cancelar o cheque especial é cancelar, pegar uma linha de crédito de passe 2,5% e fazer já a tomada de decisão e cancelar o cheque especial e alongar. Só os juros que ele pagava do cheque especial pode ser a prestação que ele vai parcelar em 10, 12 meses. Ele saiu em definitivo daquele cheque especial, assumiu o comando, agora eu pago uma prestação que paga o principal e os juros, e eu vou ter no salário do próximo salário um valor líquido que eu posso começar a reconstruir minha vida. Mas nós agora temos um recado do Sidney, que está, sem dúvida nenhuma, conosco, acompanhando, está aí, e nós o aguardamos sempre entre nós. É uma grande alegria saber do seu interesse, da sua preocupação, de estar constantemente em nossos programas, neste programa, que é da Ultrafarma. Portanto, é seu. Não? E aí, a sua presença é sempre uma dádiva. Muito obrigado pelo seu recado, por tudo quanto você faz e que realmente o que nós aprendemos no dia de hoje e que você vive cotidianamente, isso seja também vivido por